Boa noite, turma do terceiro ano de Ciências Contábeis, para nossa disciplina de Controladoria Empresarial, hein? Finalmente, hein, pessoal? Estamos chegando a mais um final de ano. 2020 vai ficando para trás, hein? Que desafio, hein, galera? O que vocês acharam aí do ano de 2020? Ficando em casa e estudando. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Foi um ano bem complicado, né, professor? Teve bastante dificuldade, mas também teve bastante aprendizado e vamos seguindo para frente. Opa, com certeza, né, pessoal? É um ano atípico, né? Eu estava conversando hoje com alguns amigos da área, gestores de alguns departamentos lá na empresa onde eu trabalho e outras empresas onde eu presto consultoria. Realmente foi um ano diferente, né? Desde, vamos dizer assim, desde o plano Collor, a gente não vivia uma situação tão desafiadora, né? Que foram mudanças radicais naquela época, na economia, e hoje nós vivemos isso em função de um problema sistêmico, de um problema que repercutiu no mundo inteiro e, é claro, afetou aqui também a economia brasileira e também a nossa forma de viver, principalmente, né? Mas, pessoal, foi um ano atípico, mas nós chegamos ao final desse ano. Nós continuamos a busca pelo saber, nós continuamos aqui vencendo esses desafios no nosso dia a dia, estudando, né, procurando avançar a cada dia, a cada momento. É assim dentro das ciências, é assim dentro do mundo, o relógio não para, nada volta para trás, tudo caminha para frente, tá certo? Então, isso é importante para nós aqui, professores, que já temos um pouquinho mais de experiência, algumas décadas a mais de vivência que vocês, podemos dizer que isso faz parte da vida. Vocês, jovens, estão experimentando algumas experiências realmente desafiadoras que vocês vão encontrar também nesse caminho que vocês estão trilhando dentro da vossa profissão, dentro desse caminho ligado à ciência, tá certo, pessoal? Vou falar um pouquinho para vocês a respeito da ciência, sabe? Acho que é importante, tem tudo a ver com a nossa matéria, onde nós falamos de gestão, onde nós falamos também de controles e tudo mais, tá certo? Pessoal, vamos entender uma coisa assim, ó. Vocês estão procurando um bacharelado no curso de ciências contábeis, tá certo? A ciência contábil, ela está dentro das ciências sociais, ela é um curso das ciências sociais, onde ela procura o quê? Estudar, é, como que eu poderia explicar assim para vocês? Ela procura responder. O que a ciência faz? Ela responde, ela tenta explicar, definir, né, coisas. Tenta definir, é, responder perguntas, questionamentos acerca daquilo que existe. Então, essa é a função da ciência, quer seja ela uma ciência exata, quer seja ela uma ciência da área de humanas, ela procura responder, trazer explicações sobre aquilo que há questionamento, sobre aquilo que ainda não temos um conhecimento, ou melhor, um conceito pré-definido. Tá certo? Olha, professor, então, a nossa profissão faz parte deste mundo, pessoal, né? Se nós estamos estudando dentro da área de humanas, o que nós vamos estudar? A mente, né? Psicologia, sei lá, né? Psiquiatria, o corpo humano, medicina, odontologia, né? Você vai estudar um organismo e tentar explicar ele para o mundo, ou tentar achar soluções para, sei lá, defeitos, doenças, situações que nos questionam, né, da qual nós queremos encontrar uma melhora, né, uma resposta.
para que a gente possa viver mais, para que a gente possa ter mais saúde, para que a gente possa cuidar de coisas que podem prejudicar a nossa vida. Não é isso? Quando você vai para a área de exatas, você procura respostas exatas, cálculos precisos, matemáticos, né, dentro do campo da, da álgebra, né, dentro do campo da própria matemática, né, dentro do campo de tantas matérias que estão ligadas a cálculos, tá certo? E ali, sim, 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 menos 1 é 1, não é isso? Então, quando nós nos deparamos, tudo procura o quê? Explicar situações. Opa, professor, agora nós estamos dentro das ciências sociais. Pessoal, vocês já estão no terceiro ano, né? Já passaram da metade do ano, já estão caminhando para o final do ano, mas 3 meses de aula, né? Fevereiro, março e abril, vocês vão encerrar o terceiro ano desse nosso curso de ciências contábeis, tá certo? E o que vocês estão aprendendo desde o primeiro ano? Vocês estão aprendendo a entender a ciência social. Professor, mas como é isso? O que está dentro desta ciência social? O que ela estuda, né? Leis, políticas. Hoje, se eu perguntasse para você assim, o que é política? Oh, tenho certeza que vocês vão saber. Vocês vão falar, política é o PT, é o PDT, é o PMDB, é o PSDB. Não, isso são partidos políticos. Política é a forma na qual se busca, né, uma isonomia, busca uma igualdade, busca um padrão onde um país possa desenvolver o seu potencial, criar, né, ter mais segurança, ter mais educação, não é isso? Ter melhores infraestrutura, né, e assim por diante. Então, são situações do nosso mundo social. Pô, professor, que interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas o estudo das ciências sociais nos abre do qual a gente nós iremos analisar, nós iremos entrar dentro desse micro-organismo, na humanas o micro-organismo, ou o organismo é o ser humano. No mundo social, o que é o organismo? É as empresas, é as entidades, não é isso? É as organizações, é a pessoa física, é o produtor rural, é o investidor. Nós vamos estudar as atividades que ele pratica dentro do mercado. E está aí outro questionamento, terceiro ano. Se falar a palavra mercado, vocês lembrar de um lugar onde se compra arroz, feijão, óleo, né? Puxa vida. Está desviando o curso da ciência social, da ciência contábil. Porque quando nós falamos em mercado, nós estamos falando no mundo dos negócios. Opa, ó que legal, professor. Então, o nosso ambiente é o mundo dos negócios. O ambiente do ser humano é o planeta Terra. O ambiente das exatas é o universo, né? São as métricas. Olha só que interessante. Então, cada um tem o seu objetivo. Cada um procura o quê? Explicar perguntas, atender necessidades, vontades e desejos, tá certo? Olha, professor, que interessante. Então, aquela aula que nós aprendemos lá no primeiro ano, as nomenclaturas que depois nós vemos aprendendo, os direitos, a parte de direito trabalhista, a parte de direito empresarial, a parte de contabilidade de custos, né, que vocês tiveram aula comigo, agora trabalhando a controladoria empresarial, sistema de informações, tantas matérias que vão entrando, né, o débito, o crédito, e agora vocês ainda vão ver contabilidade gerencial, né, direito tributário, e tantas outras coisas que fazem parte desta mercadologia, desse universo mercadológico ao qual nós tentamos explicar, com instrumentos que já foram provados, testados e que funcionam. Então, quando nós entramos e damos esse sentido ao nosso estudo, pessoal, nós começamos a entender a nossa profissão. Né? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, né, vocês começam a fazer
um retrospecto, uma retrospectiva. Todo final de ano é bom nós fazermos isso. A gente vê na televisão, acha bonito, mas faça uma retrospectiva da tua vida, do primeiro ao terceiro ano. Você era quando você entrou, como que você está agora, o que você já aprendeu, se você já consegue, dentro disso que eu estou passando para você, em termos de entendimento do mercado, de políticas, né, vê da mesma maneira. Opa, o que o professor está falando faz sentido para mim, eu consigo entender da mesma forma. Né? Dentro disso, nós temos coisas que são padrão, temos coisas que se realiza depois, isso vai ver dentro do orçamento, um orçamento previsto, um orçamento realizado, e nós vamos ver que há desvios, que há variações. Por quê? Porque no mundo mercadológico também existem variáveis ligadas a preço, ligado à quantidade, ligado a índices que estão ligados a políticas tributárias, políticas alfandegárias, tá certo? Tudo isso influencia e impacta em ações, em atividades que as empresas praticam. Poxa, professor, então nós estamos olhando para a gestão e conhecendo ela nos seus aspectos de planejamento, nos seus aspectos táticos, nos seus aspectos operacionais, e quando nós olhamos para cá, nós começamos a entender por que esse gráfico é em torre, por que esse gráfico é em pizza, o que muda de um para o outro, qual a forma de visualizar. Aqui está um organismo chamado empresa, com várias análises que pode estar relacionado a custos, a despesas, a investimentos, e nós sabemos que a soma de tudo isso são os gastos aos quais o empreendedor disponibiliza o seu capital para gerar riquezas, para, no fim, obter-se o lucro. Então, foi essa metodologia, é essa metodologia que eu venho trabalhando com vocês e que eu fico muito feliz da turma ter assimilado, entendido e estar praticando isso no dia a dia, porque vocês precisam conhecer, de fato, a lógica, o raciocínio de todos esses instrumentos, de todas essas disciplinas que estão à disposição de vocês. Vocês podem aplicar isso também nas outras disciplinas. Dentro da nossa matéria, não existe nenhum cálculo complexo, como na área de engenharia, na área de matemática, financeira, etc. Né? Os nossos cálculos, eles estão pautados dentro de demonstrações, que nós já conhecemos, que é o balanço patrimonial, que é a DRE, que é a demonstração de fluxo de caixa, que é a demonstração do valor adicionado, que é a DMPL, as demonstrações da mutação do patrimônio líquido. Então, são operações que nós conseguimos entender diante das informações que são registradas no dia a dia dentro da empresa e são classificadas no ativo, no passivo, no ativo circulante, no ativo não circulante, no passivo circulante, no passivo não circulante, no patrimônio líquido. Então, nós conhecemos a nossa ciência, nós desmistificamos cada grupo dentro desse conceito nosso, dentro da estrutura, né, da contabilidade, para que nós possamos o quê? Depois olhar para esse universo mercadológico, entender os questionamentos e fazer as análises. Vocês vão ver que as fórmulas, né, vocês vão estudar análise de balanço, ou já estudaram, né, entender o que é liquidez, né, são índices de liquidez, índices de endividamento, geração de receita, capacidade de geração de receita, né, capacidade de geração de caixa, como é que é, o tempo de reposição de um estoque na prateleira, né, que também tudo isso nós vemos dentro de, pô, como é que entende aquela forma, como é que faz aquilo, quando você vê lá PL, PL1, PL2, DVL, você às vezes assusta, mas quando você começa a construir o raciocínio daquilo, AC, mais a ANC, dividido por PC, mais PNC,
Hã? Opa, peraí, ativo circulante mais ativo não circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Hum, eu vou ter um índice. Ativo dividido por passivo, eu vou ter outro índice, né? Ativo menos passivo, eu vou ter outro índice. Então, são situações assim que nós vamos aprendendo dentro da nossa ciência e exercitando dentro do nosso dia a dia. Diante disso, existem várias situações que podem impactar em mudança. Como eu falei, o preço, ele impacta naquilo que nós estamos provisionando, tá certo? Então, nós podemos fazer um valor orçado aqui. E depois nós vamos ter um valor realizado. Agora já estamos entrando aqui dentro do planejamento orçamentário e vamos linkando com as nossas ciências contábeis e entendendo isso, tá certo, pessoal? Então, peraí, professor, nós vimos na aula anterior que o balanço, que o orçamento pode ter um orçamento de receitas, nós podemos ter um orçamento de custos, nós podemos ter um orçamento de despesa. Olha só que interessante, professor, porque a minha DRE também tem receita. A minha DRE também tem custos, professor. E a minha DRE também tem despesas. Interessante, né, pessoal? Como faz sentido as divisões do orçamento com as peças contábeis, das quais nós vamos verificar se houve um resultado positivo ou não dentro da empresa. E aí nós começamos a entender, peraí, professor, se ele tem essa estrutura parecida com a estrutura que vai se realizar depois, é por isso que é assim, para que nós possamos exercer o controle? Olha aí a pergunta. E aí a ciência vai responder, sim. A ciência vai responder, sim. Nós vamos trabalhar o orçamento para ter o controle, fazer com que aconteça aquilo que foi projetado, programado, provisionado, planejado, né? E está escrito aqui para que nós possamos acompanhar, fazer todo esse trabalho para que aquele se realize. E se não bater, professor? E se der mudanças? É porque existem variáveis. Orçamento de 2019, né? Foi feito em 2018. Teve algum fator relevante no ano que pudesse trazer alguma consequência séria na realização do orçamento? Que eu me lembre, não. Agora, orçamento de 2020, feito em final de 2019. Estão me ouvindo aí, pessoal? Teve algum fator sistêmico importante em 2020 que pode acarretar na não realização perfeita do orçamento que foi feito lá no finalzinho de 2019? Alguém pode responder? Teve sim, professor. Teve a Covid-19, teve a pandemia. A pandemia pode impactar diretamente naquilo que foi orçado e naquilo que está sendo realizado? Pode. Tanto pode quanto impactou, né, professor? Perfeitamente. Então, é esse sentido que eu trago para vocês, que eu gostaria que vocês fossem analisando e fossem, de fato, cientistas. Não se predesse só ao que vocês veem aqui no relatório e cruza a sopa de letrinha e fala, pelo amor de Deus, professor, orçado, realizado, valor do desvio. Não, vocês estão estudando essas disciplinas com os demais professores, vocês estão aprendendo com cada um pedacinho, e aí vocês têm que vir juntando. Né? E aqui nós estamos juntando. Vocês sabem o que é uma receita? Claro que eu sei, professor. Receita é as nossas vendas. É a razão de ser da empresa. Nós compramos para revender. Nós compramos matéria-prima para transformar num produto para a gente vender. Ah, que legal. Então, dentro do planejamento, no centro de custos, nós podemos descrever as nomenclaturas as quais nós vamos gerenciar. Quer fazer um orçamento para receita? Pode fazer, deve-se fazer. Né? Ah, professor, eu já entendo um pouquinho de margem de contribuição, eu já sei como é que foi o meu custo padrão ano passado, então eu já tenho toda uma relação de gastos por despesa, por custo, por quantidade, preço unitário de produto, quanto que eu vendi, eu tenho tudo isso registrado aonde?
na contabilidade. E agora surgiram as perguntas, como que vai ser meu 220, meu 2020? Nós vamos lá e planejamos. Aí, em março, acontece a Covid-19. Aí o preço que estava sendo orçado mudou completamente por devidos fatores. Inflação, moeda estrangeira, não é isso? Ah, mas moeda estrangeira impacta? Impacta. O dólar pode inflacionar o mercado de forma sistêmica. Mercado, quando eu falo, é mundo. Isso influencia também dentro do país. Influencia, professor, influencia. Pode aumentar o preço do combustível. Se aumentar o preço do combustível, aumenta o preço do frete. Se aumentar o preço do frete, aumenta o preço também dos equipamentos, das peças, da matéria-prima. Tudo é repassado, é uma cadeia de repasse de valores que vai impactar no produto. Então, pode haver, professor, uma variação e pode haver um desvio. Então, quando vocês olharem para o orçamento, vocês vão verem isso. Aquilo que nós planejamos, nós chamamos de orçado, né? A data acompanha o plano de controle empresarial. Pode ser anual, mensal, diário, etc. Tá certo? Aqui, ó, a nomenclatura, os centros de custo, eu coloquei aqui, ó, pode ser só da empresa, se for uma empresa única, se ela tiver filiais, você deve fazê-lo por filiais, tá certo? Aí, se quiser, dentro da filial, fazer por região, dá para fazer também, ó, região norte, região sul, região leste, região sudeste, região centro-oeste, tem diferenças. Sabia que tem diferenças? Eu mesmo aqui dentro da empresa, nós temos as regiões que são mais agrícolas e as regiões que são menos agrícolas. Nós temos as regiões que plantam mais soja, as regiões que plantam mais milho e as regiões que ainda plantam trigo. Cada uma tem um orçamento, cada uma tem um planejamento voltado para a atividade que impacta mais nos gastos e nas receitas dentro da empresa. Então, é esse mapeamento que nós aprendemos dentro da gestão e fazemos no nosso planejamento estratégico. Vocês tiveram a possibilidade de fazer esse exercício aí e me entregaram, tá certo? E pode fazer mais, pode fazer por cliente, dentro de cada filial ou dentro de cada região, porque depois você vai mapear, transformar em gráficos e fazer a leitura de tudo isso. Fica fácil para a gestão, fica fácil para o gestor, tá certo? Então, aqui, ó, é um pedacinho do orçamento que depois nós vamos ver lá no último slide, mas eu coloquei aqui os balãozinhos explicando, ó, centro de custos, são descritas nomenclaturas. As receitas, você pode ter uma abertura dela analiticamente, o quanto você quiser de detalhamento. Quanto mais detalhamento, desde que não complique a sua cabeça, a cabeça do gestor, a cabeça de quem vai analisar, né, não causar uma poluição da forma da qual ele não entende nada, né? Por isso que nós falamos, tem vários tipos de orçamento, está ligado à atividade, tem aqueles que a gente pode utilizar, tem aqueles que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para utilizar, porque senão, ao invés de ajudar, pode não chegar a lugar nenhum, e o ano passa, o dia passa, o tempo está correndo, tá certo? A data, você tem que fixar uma data, então você pode fazer um orçamento anual, pode fazer um mensal, diário. Opa, professor, eu faço um anual, e eu faço ele mês a mês. Claro, veja qual que é o teu regime tributário. Teu regime tributário é trimestral? É anual com balancete de suspensão e redução? Eu aconselharia a fazer, no mínimo, o orçamento anual, controlado mês a mês. Então, mensal, 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 fechamento anual. Certo? Daí você faz o controle mês a mês. Professor, mas a minha empresa, a atividade é perecível, tem muita coisa, tem muitas, eu prefiro que ele também seja quinzenal, semanal. Passa. Você vai ver a realidade. Você vai, dentro do teu planejamento, ver aquilo que é possível fazer. Tá certo? Importante é que são recortes do tempo para análise. Pode ser ano fiscal, pode ser ano safra. Ué, como é que é ano safra? Ano safra é simples. A safra de verão começa em outubro e termina em março. A safra de inverno começa em abril e termina em setembro. Né? O ano fiscal apura de janeiro a dezembro. E eu aí, às vezes, não consigo enxergar
a minha safra de verão, ou a minha safra de inverno. Então, ele pode ser flexível? Também pode, desde que não prejudique também o teu ano fiscal. Então, você tem que ter o fiscal, porque a lei pede, mas você pode ter ele flexível gerencialmente. Olha que interessante. Pessoal, você não perde nada em fazer orçamento, só ganha, né? E aí vem a coluna do realizado, onde o valor é descrito, todos os gastos que de fato aconteceram. Então, eu tive uma receita planejada de 850 mil e uma receita realizada de 930 mil. No final, houve um valor de desvio favorável. Esse aqui não foi desfavorável, professor, foi favorável. Então, o que eu vou fazer agora? Uma análise. Quando eu tenho desvio aqui, é para mim fazer análise. Por que esse valor foi favorável? Quais, né, os impactos, as variáveis que impactaram para que esse desvio fosse favorável? Foi preço? Foi quantidade? Foi mista, né? Foi quantidade e preço? Então, eu vou analisar essas variáveis, entendeu? Então, são esses os recortes do nosso orçamento, tá certo? Vamos continuar aqui, pessoal. No planejamento orçamentário, né, por exemplo, orçamento de vendas, que é o que nós estamos falando, ele é composto pelas previsões de venda de um período, certo? Então, eu vou olhar para o meu ano futuro, baseado, né, se for o orçamento histórico, tá certo? Né, eu já vou ter um ano que realizou. Ô, professor, mas eu quero aumentar em 10% o meu faturamento. Aumenta em 10%, aplica a mesma taxa para a receita e para todos os gastos, né? Pelo menos para orçar. Ah, professor, mas não é assim, eu tenho números onde eu vou gastar menos aqui, então faça. As métricas você vai buscar de acordo com os controles que você exerce no dia a dia dentro da tua empresa. Se você tem números precisos dizendo que você consegue aumentar 10% a receita e aumentar os custos só em 8%, legal. Você já tem 2% a mais de margem ou de contingência que você vai trabalhar dentro do teu orçamento. Interessante isso, já é uma visão, né, onde você vai exercer o controle para que isso aconteça, tá certo? O legal, já falei algumas coisinhas, que você pode torná-lo analítico e ver ele flexível. Então, quando vai montar um orçamento, não engessa ele, deixa ele flexível. Olha para todas as perguntas que pode vir da gestão e já faz a preparação desse orçamento dentro das questões que surgem dentro da área de planejamento. Tá certo? Então, é nesse sentido, pessoal, que nós, cientistas contábeis, precisamos avançar. É nesse sentido que eu falei para vocês de mercadologia, de ciência social, comparei com algumas outras ciências, para a gente ver que não é um bicho de sete cabeças. Nós temos que avançar, temos que estudar, temos que ter o conhecimento para dominar essas variáveis, esses instrumentos que estão à nossa disposição, tá certo? E está aqui, né? Aquilo que nós já comentamos um pouquinho no slide anterior. Nele, são estimadas as quantidades de produto ou serviço a serem vendidos, o preço que será praticado. Então, aqui você ainda pode abrir uma coluninha aqui de quantidades, certo? Aqui nós estamos analisando só valores, mas você pode ter as quantidades ao qual chegou este valor, tá certo? E aí você tem as duas variáveis, né? Tanto de quantidade quanto de preço. E se houver algum desvio nessas variáveis, depois você vai analisar o motivo. Professor, mas é simples assim? Parece simples, né? Mas vocês viram que não é. Vocês já fizeram contabilidade de custo, não fizeram? Vocês já têm uma base boa para ver como que é complexo chegar nesses números, construir esses registros dentro de um ano. Porém, hoje, as tecnologias, porém, hoje, os softwares, o avanço que a ciência tem, nos permite fazer isso. O que depende do ser humano agora, pessoal, é correr atrás, né? A gente não pode perder tempo, ficar esperando a banda passar, né? Ô, professor, essa coisa é antiga, hein? Ela é da época do meu avô. Esperando o quê, então? A internet bugar, né? Opa, agora o senhor já falou uma coisa mais do meu momento, professor. Estão entendendo? Então, é um avanço. Quanto mais nós estudamos e vamos compreendendo toda essa ciência, nós vamos conseguindo
enxergar os detalhes que estão aqui por detrás, tá certo? Quem deseja aí, trabalhar em gestão, quem deseja ser gerente, tá né, no meio da pirâmide, professor, eu quero trabalhar na área tática, eu quero ter um pouquinho de aí, tá aí uma oportunidade, tá? Conhecer de orçamento, conhecer de todos esses conceitos que estão ligados à gestão, eleva o nível, né, de poder de decisão, de eficácia, de eficiência, né? Então, quanto mais o nível de detalhe aqui, mais nós conseguimos enxergar depois o que está acontecendo aqui, se foi desfavorável, se foi favorável, os desvios que estão acontecendo na filial, na região, por cliente, porque você vai ver que às vezes acontece, vou dar um exemplo aqui, uma chuva forte em uma determinada região e atinge partes dos clientes, e na outra região não. Lá deu sol para caramba, tudo correu bem na hora da colheita. Olha que interessante, isso impacta no orçamento? Impacta. Talvez, na hora que você fecha os números, né, impacta. Mas você sabe aonde aconteceu o problema. Aconteceu, né, que naquela região choveu demais na hora da colheita, e lá eu não devia ter dessecado, eu devia ter esperado, porque eu dessequei, matei o produto antes para colher mais rápido, para já plantar a safrinha, isso acontece, são decisões, né? E aí, às vezes, a gente quer, e agora mesmo, na hora do plantio que estava acontecendo agora, nós podíamos plantar soja até final de novembro, comecinho de dezembro, e muita gente já quis plantar lá em outubro, e a chuva não veio, aí o cara perdeu a semente. Aí foi passando o tempo, já não dava mais para ele plantar soja, ele teve que plantar milho, né? Ou arrancar tudo que fez, plantar soja de novo, só que aí ele perde essa fria, vai ter que ir para o trigo. Olha, são poder de decisão. Tudo vem aqui, né? Dentro de uma situação que você já pode prever antes. Por isso que o orçamento de vendas é peça-chave, pois serve de base para outros orçamentos, como a gente vai ver, ó. Área de custo, você já conhece bem, né? Inclusive a linguagem minha aqui tem muito a ver com a linguagem que eu trabalhava com vocês lá, porque é uma sequência, né? Então, professor, legal, eu já sei o que é MD, eu já sei o que é CIF, eu já sei o que é MOD e o que é MOI. Olha, professor, tudo isso então faz parte do conhecimento que eu preciso ter para mim fazer um orçamento de custo? Claro, pessoal, essa disciplina aqui vocês já estão dominando, vocês já fizeram no segundo ano, com os diretos, indiretos, fixos, variáveis, né? Onde que nós procuramos trabalhar o custo? Né? Qual que é a parte que mais impacta dentro dos custos que nós procuramos trabalhar para ter uma maior eficiência, uma maior eficácia e uma redução e uma maior produtividade? Mão de obra, né? Tentar reduzir os custos fixos, tá certo? Que é aquele que a gente tenta de toda maneira diminuir, porque esse aqui dá para exercer um controle, aumentar a produtividade, reduzir custo, né? Ou fazer o mesmo, ou fazer muito mais com o mesmo, porque daí, o que vai acontecer aqui? Cada vez que você consegue produzir mais a um custo menor, né, você vai ter uma margem de contribuição melhor lá no teu planejamento, tá certo? Opa, legal, professor. Então, aqui, ó, dentro daqui, nós trabalhamos o quê? Olhando para o orçamento. Olha aí, pessoal de produção, vocês têm 580 mil para gastar. Olha que interessante aqui. A controladoria, pessoal, trabalhou perfeitamente aqui, ó. Houve um desvio de R$ 2.000 apenas. Aí, transformando isso aqui em percentual, está dentro daquilo que se esperava. Parabéns para o pessoal da equipe de custos. Conseguiu o gerente de custo utilizar o seu orçamento. Por isso exerce esse controle. Por isso a controladoria empresarial está lá junto com a controladoria dentro da área de custos, para que todos os gastos diretos, indiretos e os custos, e nós sabemos que dentro da pizza ele representa quase 80% da geração de riqueza, 70%, dependendo das atividades, né? Não é isso que nós estudamos no ano passado? Né? Então, nós vimos que a maior parte dos gastos está no custo. E nós trabalhamos muito bem, com apenas um desvio de R$ 2.000. Olha, que legal, né? Então, é o orçamento de industrialização e serviço. Ah, que legal, professor, isso que nós vimos na aula anterior. Então, é isso aqui, simples assim, onde é formado por todos os fatores de produção necessários
para produzir a quantidade prevista no orçamento de vendas. Opa, eu previ vender 1.000 chapéus. Eu tenho que fabricar 1.000 chapéus. O meu gasto tem que ser bem menor, ou, melhor assim, não bem menor, né? Tem que ser menor que as receitas. Certo? E a hora que eu jogo as despesas, que eu lanço as despesas, mais os gastos, menos a receita, tem que sobrar uma margem. Tem que sobrar um lucro, para que eu possa pagar todas os meus colaboradores, pagar todos os stakeholders que aplicaram seu dinheiro dentro da empresa, fornecedor, né, receber dos clientes, pagar os financiamentos, empréstimos, e ainda tem que sobrar o quê? Algo que possa remunerar os proprietários, a diretoria, uma margem, né, da qual eu planejei e busquei, fazendo controle, fazendo orçamento, fazendo controladoria, tá certo? Então, aqui nós podemos ver várias coisas que podem estar dentro do processo de decisão, né? É preciso prever a quantidade de material, olha, fazer previsão, nós temos um orçamento, nós temos uma quantidade, o seu prazo de entrega tem que ser respeitado para que tudo aconteça dentro do prazo que nós, né, formatamos e visualizamos como meta, a capacidade de produção dos equipamentos, então os equipamentos têm que estar bem, com a manutenção em dia, tem que estar funcionando, porque se quebrar, se acontecer alguma coisa, pode ser que haja um desvio maior aqui. Estão entendendo? Opa, legal, professor. Então, agora nós estamos juntando aquela parte daquela disciplina, daquela outra disciplina, transformamos em números, e agora nós estamos fazendo análise aqui desses números, e entendendo por que ela está no planejamento orçado, e por que ela acontece de fato quando a contabilidade, quando os fatos geradores estão ocorrendo, e se ocorrer um desvio, nós vamos para o campo de análise para poder fazer as correções, os ajustes e as melhorias para o próximo orçamento. Olha que legal. Tudo isso é a ciência que nós vamos aprendendo no dia a dia, tá certo? Política de estoques, horas necessárias para a utilização de mão de obra para atender a fabricação. E tá aí, ó. Professor, o senhor falou tudo isso para nos mostrar um orçamento. Legal. Esse aí acho que é o que está na página 31 de vocês, né? E está aqui, ó. Olha a sequência. Não parece uma DRE, pessoal? Ó, vendas, menos impostos, custos, despesas, finanças, resultado. Que interessante. O que nós analisamos aqui, né? Nós analisamos tudo que foi previsto, tudo que foi realizado. Eu não coloquei a parte de desvio, porque eu vou dar um exercício prático para vocês no ano que vem, em 2021, para vocês realizar um orçamento, fazer análise dos desvios. Mas como assim fazer análise, professor? O senhor falou tanto aí, análise é isso aqui, ó. Você tem questionamentos. Eu vou até colocar alguns questionamentos, por quê? O que responde a controladoria? Por que ela exerce o seu poder de controle? Para responder perguntas, para entender por que as coisas estão acontecendo diferente daquelas que foram previstas. Eu tenho que entender porque o meu cliente, eu vendi mais, teve problema de preço, teve melhoria no preço, ou teve aumento de demanda, de quantidade, né? Por que os impostos foram maior? Porque impactou sobre a receita, então o meu imposto está relacionado com a receita ou está relacionado com o lucro que eu tive, né? Matéria-prima. Opa, comprei o mesmo tanto de matéria-prima. Opa, peraí, se eu comprei 300, se eu previ 300, comprei 300 e vendi 930, olha que eu trabalhei bem na minha empresa, hein? Olha que eu consegui produzir mais com menos. Estão entendendo a sistemática? Então, quando nós olhamos para os números absolutos, quando eles estão realizados, nós vamos entendendo, opa, nas embalagens eu previ 50 e gastei 45, então eu ganhei 5 aqui, ó. Será que foi a equipe de compras que fez uma compra mais planejada, mais correta, conseguiu trazer as embalagens num preço menor para fabricar a mesma quantidade? Opa, mas em mão de obra eu gastei um pouco mais. Por que gastou um pouco mais? Teve alguma perda? Teve algum desvio nesse fator? Então, são essas análises que nós fazemos as perguntas aqui, ó. As vendas atingiram o orçamento realizado? Pode-se dizer que a meta proposta foi alcançada? São as perguntas que se faz dentro de um orçamento, né? Algumas, surgem muitos mais, porque quando eu vou olhando aqui, eu vou questionando. Se eu sou dono da empresa, eu vou querer saber, opa,
Por que rendeu mais aplicação do que o planejado? Ah, o chefe, foi porque tinha mais dinheiro aplicado, ou porque eu consegui fazer uma aplicação de fundo fixo ou de fundo variável com percentual melhor daquele que nós tínhamos planejado. Eu fui buscar no mercado algo melhor para a gente ganhar mais dinheiro. Ô, cara, você é um funcionário bacana, gostei de você. Né? Análise dos impostos permaneceram inalterados conforme o orçamento? Se sim, por quê? Se não, por quê? Então, essas pessoas, pessoal, são as questõezinhas que vão surgindo a cada pedacinho do balanço, ó. Vendas, impostos, custos, despesas, finanças. E assim, ó, ganha-se importância todo esse conhecimento, toda aquela introduçãozinha que eu fiz no início da aula para vocês entenderem a ciência, né? Ela vai ganhando corpo. Então, nós conhecemos a empresa, sabemos que ela está dentro de um ambiente que nós chamamos de mercado, nós sabemos que tem forças e fraquezas no ambiente interno dentro da nossa empresa, nós sabemos que tem oportunidades e desafios e ameaças no mercado externo, nós sabemos que tem inflação, nós sabemos que tem políticas, nós sabemos que tem carga tributária, nós sabemos que para importar tem alfândega, nós sabemos que nós precisamos fazer um fluxo de caixa planejado, nós sabemos que nós precisamos fazer um orçamento para que nós possamos controlar os gastos dentro da nossa empresa, nós já entendemos o que é a parte de custo, o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável. Veja quanta informação você já tem para ajudar uma empresa a alcançar um planejamento estratégico de sucesso. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês, fechando esse tema de orçamento, fazendo essa passagem por todo esse material que nós já vimos desde o começo da nossa aula até agora, e deixar essa mensagem para vocês. Estudem, busquem o conhecimento, aproveitem para dar uma descansada agora, deixar a mente esvaziar um pouco, mas nunca perca o foco do caminho que vocês querem trilhar como profissionais, para que vocês alcancem o sucesso. Uma empresa bem planejada, uma empresa que trabalha com estratégias, uma empresa que trabalha com instrumentos que vão te dar suporte na realização das tuas atividades, com certeza, pessoal, você, antes de ter prejuízo ou de ter algum problema financeiro que possa impactar no fechamento da tua empresa, você já sabe antes. Você já sabe se ela é viável, se não é viável, se a atividade é viável, se não é viável, se o produto é viável, se não é viável, se o mercado está aceitando ou não está aceitando. E aí você toma a decisão de continuar, né, que é o objetivo maior, de ter o lucro, ou de deixar aquela atividade e começar a praticar outra, porque aquela lá não é viável. Tá certo? Tudo bem para vocês? Tudo bem, professor. Então vamos encerrar a aula, vamos ficar mais 5 minutinhos aqui no feedback.